Você precisa parar de estragar a sua vida. E foi isso que me motivou a fazer esse vídeo hoje. Seja muito bem-vindo, meu nome é Laísa e esse é o segundo vídeo do meu canal e é um prazer te ajudar nessa estrada para você alcançar sua melhor versão. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como parar de estragar a sua vida. Eu vi um vídeo esses dias na internet e foi esse vídeo que me motivou a gravar esse daqui pro meu canal. E o vídeo consistia em dizer basicamente o seguinte: se você tá num buraco, você precisa parar de cavar. A coisa mais lógica a se fazer é parar de cavar. Laísa, mas isso é óbvio, isso é muito óbvio. Se eu tô num buraco, é óbvio que eu vou parar de cavar. Eu sei que isso é óbvio, mas poucas pessoas literalmente fazem isso. Quando a gente passa por situações horríveis, situações ruins, que acabam com a nossa vida, acabam com nossa mentalidade, acabam com o nosso ser, a coisa que a gente mais faz é se afundar cada vez mais nesse buraco. A gente começa a ter pensamentos negativos, começa a ter pensamentos, muitas vezes, suicidas, e a gente fica o tempo todo se colocando como piores pessoas. Se colocando em situações cada vez mais inferiores, situações que acabam com nossa vida, acabam com nossa mente, estraga não só o nosso físico, mas também a nossa saúde mental. Você já parou pra você perceber que quando você tá mal por alguma situação, você para de comer bem, você para de treinar, você para de beber água direito, você não sai da cama, você não arruma o seu lugar, o seu quarto, a sua casa, e fica tudo... É como se a vida toda fosse uma merda. É como se a vida inteira se tornasse um lixo. E você já percebeu que você continua seguindo nesse ciclo todas as vezes que acontece algo ruim na sua vida? E então, basicamente, quando acontece um ponto, um porquê, a gente começa a se afundar cada vez mais por conta desse porquê. Todas as vezes que a gente tá mal, que a gente tá passando por situações difíceis, que a gente tá passando por um problema, a gente tende a se colocar em situações piores, a gente sempre se coloca pra baixo. Porque, querendo ou não, a nossa mente é o nosso pior inimigo. E toda vez que acontece alguma coisa que nos desanima, ela tende a nos forçar ou favorecer pra gente continue procrastinando, a gente continue naquele mesmo buraco. Então, a coisa mais lógica a se fazer nessa situação é literalmente ter autoconsciência. Isso eu não consigo diagnosticar quando é que eu tô seguindo esse ciclo, porque é algo que a gente faz que a gente nem percebe. A gente nem sente que a gente tá fazendo essas coisas. A gente nem sente que a gente tá deixando de lado a nossa vida, deixando de lado as coisas que são importantes pra gente e começar a se afundar cada vez mais. Isso é algo que a gente não sente. A gente não pode sentir, eu tô me afundando nisso daqui. É bem difícil um ser humano ele ter essa consciência, que é bem difícil de se desenvolver. E como você faz pra você desenvolver essa autoconsciência e não ficar caindo de novo nesse limbo? Você saber os seus padrões, é você saber as coisas que você tá fazendo, é você autoanálise, você analisar o que é que você tá fazendo. Aconteceu uma situação comigo há uns 2 meses atrás, em que me deixou muito abalada, me deixou muito abalada mesmo, mentalmente, e eu fiquei muito mal. Nisso que me abalou muito mentalmente, eu falava, eu preciso sair dessa situação. Só que toda vez que eu pensava, eu preciso sair dessa situação, eu ficava procrastinando, eu não estudava, era uma situação que envolvia trabalho e envolvia minha vida pessoal, os dois juntos. Então, eu fui deixando de lado o meu trabalho, fui deixando de lado os meus estudos, fui deixando de lado a minha saúde. Eu parei de treinar, que é algo que todo mundo sabe que me faz muito bem. Eu parei de me cuidar como ser humano. Eu parei de fazer terapia, praticar exercícios físicos, parei de comer bem, parei de fazer tantas coisas que me faziam tão bem e me faziam ficar cada vez melhor. E eu continuei me enterrando naquele buraco. Foi quando eu vi aquele vídeo falou assim: se você tá num buraco, a coisa mais lógica a se fazer é parar de cavar. Isso é óbvio. Às vezes a gente está numa situação que a gente sabe que a gente tá num buraco. Mas será que a gente tá sabendo que tá dentro daquele buraco? E a gente tá sabendo que a gente tá continuando a cavar a nossa cova dentro daquele buraco? Porque o tempo todo, eu sei que aquela situação que eu passei foi ruim, mas eu comecei a ter consciência de que se eu saísse daquela situação, isso iria acabar tomando proporções tão gigantescas que iria afetar minha mente, meu corpo, minha saúde, ou seja lá o que for, pior. Acontecer algo pior devido àquela coisa que aconteceu. Então, por isso, eu comecei a ter autoconsciência, eu comecei a entender os meus padrões, eu comecei a literalmente pegar um papel e caneta e falar, escrever. Por que eu tô naquela situação? O que foi que aconteceu? Como aquilo me afetou? Isso me deu que insegurança?
Isso me deu que gatilho? Isso me fez pensar que coisas. E dessas coisas, comecei a perceber que coisas eu tava deixando afetar por conta daquele acontecimento. Eu deixei afetar minha vida pessoal, eu não saía de casa. Deixei afetar minha saúde, eu não praticava exercícios físicos, eu não me alimentava bem. Eu nem sequer bebia água direito. E comecei a entender os meus padrões. E quando eu fiz isso, eu comecei a perceber que era um ciclo. O livro A Sutil Arte de Ligar o Fone fala assim, é o ciclo vicioso infernal. Ciclo vicioso infernal. Que a gente fica numa situação ruim, a gente fica o tempo todo ruminando aquela situação. E ruminar aquela situação afeta a nossa vida, afeta o nosso mental. Então, se você tá passando por uma situação ruim, semelhante ao que eu passei, que tá te afundando, tá te deixando dentro de um buraco, para de cavar. Você sabe que aquilo tá te afetando, você sabe que isso tá fazendo mal pra sua vida, você sabe que cada vez mais você vai se afundar nesse buraco. Fica parado. Começa a entender o que é que você tá fazendo, o que te colocou naquele buraco. E para de cavar cada vez mais para você se sentir pior. Se você não tá treinando, se você não tá se alimentando bem, se você não tá se cuidando, se você não tá nem sequer olhando para si com merecimento e percebendo que eu também mereço cuidado, eu também mereço sair dessa situação, você vai continuar o tempo todo cavando a sua cova. Então assim, para de cavar. Analisa você como uma pessoa que merece cuidado, que merece sair daquela situação. E literalmente cria um plano de ação para sair dela. Cria um plano de ação pra sair dessa cova. Literalmente isso que eu fiz. Eu comecei a ter consciência. Eu fiquei parada dentro do buraco que eu me encontrava e comecei a ter consciência do que me deixou lá. Analisei os meus padrões. O que é que eu tava fazendo? O que é que eu não estava fazendo? O que é que tava me colocando pior ainda? Dar ouvidos a pessoas que não me ajudavam, a pessoas que não tinham um pingo de empatia pelo que eu tava passando, a pessoas que não estavam me agregando em nada. E eu mesma que não estava agregando em nada e estava acabando com a minha mente. Eu começava a minar todos os meus esforços. Eu falava que eu não era merecedora daquilo, então eu não praticava exercícios físicos, porque eu não me sentia merecedora de sair daquela situação. Não me alimentava bem, porque eu achava que eu não era merecedora daquilo. E isso me gerou um grau absurdo de ansiedade que eu não sabia como sair daquela situação. Até encontrar aquele vídeo e eu perceber que eu tava me colocando mais pra baixo do que aquela própria situação me colocaria. Aquela situação me colocaria muito pra baixo, muito triste. Mas a minha mente tava me fazendo afundar mais ainda do que aquela situação. Ou seja, aquela situação, se eu deixasse ela acontecer e melhorasse ela, eu teria um nível aqui de desenvolvimento. Entenderia que aquela situação me fez mal, tentaria melhorar. Mas a minha mente entendeu que aquela situação foi ruim e ela me colocou mais pra baixo ainda. Então era muito mais difícil eu sair daquela situação cá embaixo do que se eu tivesse entendido que aquela situação foi ruim e eu melhorasse ela. Então muitas vezes a situação em que você tá passando normalmente não vai ser tão ruim assim se você buscar melhorar ela. Mas a nossa mente, que é o nosso pior inimigo, vai te colocar mais pra baixo ainda. Vai te fazer se sentir imerecedora das coisas, vai te fazer se sentir mal, vai sentir um fracasso e você vai ficar pior do que normalmente aquela situação te deixaria. Então, se você tá nesse buraco hoje, para de cavar, entende os seus padrões, o que é que você tá fazendo que não tá contribuindo pra sua vida? O que é que você tá fazendo que não tá contribuindo pra você sair daquele buraco que você se encontra? Tenta ao máximo sair daquela situação, analisando seus padrões, analisando sua rotina, analisando as coisas e melhorando cada uma dessas áreas, um pouco de cada vez. Não tenta, tipo, hoje eu não fui pra academia, vou ir 50 mil vezes amanhã. Não, tenta melhorar ela aos poucos. Você entende que você não foi. Eu vou entender o que é que eu preciso fazer pra melhorar. Entende o que é que você tá fazendo que não tá colaborando pra sua melhora. Será que eu tô tomando passos necessários pra sair daquele buraco ou eu tô cavando mais fundo? Entender que você vai parar de cavar não necessariamente é uma desistência. É um passo, pontapé pra uma abordagem diferente e pra mudança. Porque se aquela situação, aquela atitude que você tá fazendo de te colocar mais pra baixo ainda não tá te ajudando, entenda que você precisa tomar atitudes diferentes, você precisa de uma abordagem diferente para mudança. Isso é o pontapé inicial para você mudar a sua realidade, para mudar a realidade que você se encontra hoje. Não tem como alcançar resultados diferentes agindo da mesma forma que você sempre agiu. Então, da mesma forma, não tem como eu querer ser feliz, me sentir melhor comigo mesma, me sentir melhor com o meu corpo, sendo que as minhas atitudes atuais não colaboram para isso acontecer. Para obter resultados diferentes, eu preciso agir de forma diferente. Então você desistir de cavar, você desistir de se colocar numa situação pior onde você se encontra, não é uma questão de desistência, não é um defeito seu, não vai ser algo que vai acabar com você. É uma abordagem diferente que vai te fazer mudar de vida, vai te fazer mudar a sua realidade e entender o que é melhor pra você.
Isso não é uma atitude ruim. Isso é algo que vai te colaborar, vai colaborar com a sua evolução, colaborar com o seu desenvolvimento e colaborar muito mais ainda com o seu bem-estar e com a sua saúde mental, física e no geral, você como um indivíduo, você como um todo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham consciência da qual situação vocês estão passando hoje e tenham consciência se isso está colaborando com o desenvolvimento de vocês, a situação de vocês, e tomem os passos necessários para a mudança. É isso, muito obrigada pela atenção. E fiquem com os próximos vídeos do canal, me acompanhem, me sigam, se inscrevam no canal, que vai ter mais outros vídeos desse tipo, porque é algo que eu gosto de trazer muito. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui minhas redes sociais na descrição desse vídeo, para vocês me seguirem. Eu espero que isso sirva de inspiração para vocês, que eu ajude de alguma forma na evolução da vida de vocês.